Tá aqui o Rufo. Cadê o Rufo? O Rufo tá por aqui. Pô. Já vamos colocar o nosso querido Rufo, que o Rufo está de volta aqui também em 2023. Claro, por que não? Rufão está aqui hoje. Hoje temos muitas atrações. Olha o Rufo. Vai ter ainda... Não entra do ônibus, do metrô? Aqui, você não entra do metrô. Não, Fala, Rufex. Manutenção. Ele vem de carro. Pelo puxadinho. Ó, ele veio com... Você viu que... Do Igor agora? Não tem mais... O Igor. É, porque é do papel? É, mas isso é da casa? Da casa. Puta, os caras precisam trocar nosso computador lá, um Celeron 2. Sim, hoje travou. difícil, Eu até falei pro Gueré pegar o meu, mas aí computador ele não quis pegar no meu. Ó, põe lá na... Desde quando põe lá no começou. jornalismo. Põe o jornalismo maior aqui, ó. E funciona. Põe a redação. Alexa, redação. Alexa. Ela não ouve direito. Redação. Eu falei, não funciona. Falei que não funciona. Mas Alexa não vai na redação. Alexa, Globo. Redação, como não tem. Ela demora um pouco. Olha os computadores da redação, ó. Moderno. É tudo canhoteiro aqui, ó. Sério? Todos? E tudo sem máscara agora, ó. Acabou com o Covid. Acabou tem com que o usar Covid. máscara. Olha o computador aqui, ó. O Gueré. Tudo computador novo, ó. Pega um lá, pô. Delari, pega lá um computador pra gente. Bem de madrugada. Que o do Gueré é pequeno. O Igor não dá computador pra gente. Olha a redação que bonita. As meninas trabalhando. Olha lá, ó. Essa é a redação fantástica da Jovem Pan News. Fala, meu querido. Emilhão, nós vamos primeiro fechar a conta de 2022, que essa é a minha primeira participação aqui esse ano, né? É isso aí. Com números que são meio chatos, mas a gente tem que falar de qualquer maneira, né? 2022 foi um ano que teve uma queda nas vendas, aumento da produção, e muita gente fala, a nossa capacidade produtiva no Brasil é de 5 milhões de carros. Você fala que teve um aumento na produção para 2,7 milhões e 2,1 de vendas. Isso é ruim? Não, não é ruim. Essa diferença, Emília, é exatamente das exportações que a gente teve, né? E o resto do mercado, ou seja, o mercado interno, ele caiu 0,7%. O que não é nenhum absurdo fato, pelo que tudo que a gente passou, né, de pandemia, mas, de qualquer maneira, é um ano de recuperação. Né? Um ano de recuperação, um ano aí que a gente pode esperar a volta dos semicondutores, ou seja, o reabastecimento do mercado de peças, de semicondutores. E o preço dos carros vai continuar essa barbaridade? Vai continuar alto por conta de falta de uma reforma tributária. O presidente da Anfávia, inclusive... Não vem não, Rufo. Agora é essa aí. Era o chip de Taiwan. Não vem querer me engabelar. O que pode mudar, Emílio, você está falando de chip de Taiwan, o que pode mudar agora na eletrificação é a chegada dos chineses. A gente teve aqui um bom cartão de visita com a Caoa Chery, que foi o primeiro cartão de visita de verdade dos eletrificados que a gente teve no país, e agora estão chegando outras duas. Caoa já tem um 100% elétrico? Não, tá nos híbridos, mas, aliás, tem um 100% elétrico compacto ainda, né? Mas estão chegando outros dois gigantes no mercado, a Great Wall e a BYD. Chinês. E agora a gente vai ter volume, vai ter escala e pode ter uma redução de preço. Então, é o que a gente espera. Você fala de redução de preço, o que eu imagino é exatamente isso. O mercado de 0 quilômetros, então, ele teve uma redução, teve um aumento do mercado de seminovos e usados. A gente viu isso durante a pandemia exatamente pela falta de carros nas concessionárias. Então, teve um crescimento muito grande. Né, de carros usados, às vezes valiam mais que o novo, porque o novo não tinha. Então, a gente viu isso. Mas no Brasil nunca baixa o preço. Não, mas o preço de tabela do novo estava inferior que o usado. Você teve muita oportunidade, Emílio, exatamente para ter esse reaquecimento. Agora, qual que é a grande dificuldade do realizar fegão, como você fala? É comprar um carro com um financiamento que chega até a 30% de taxa de juros anual. Então o cara compra naquela empolgação, depois não consegue cumprir, entra na inadimplência, e essa inadimplência ela faz com que aumente os juros, não é isso, Sami? Exatamente, porque os juros é feito Claro que no caso de carro, os juros não é tão mais alto porque você tem o veículo como garantia. Mas mesmo assim não é a garantia total. Obviamente um veículo usado vale menos do que o novo. Primeiro vocês falaram que era uma bolha,
que ia voltar ao normal. Não, mas tá Mas ele voltando. explicou, voltando. cacete. Emílio, a Acertamos. bolha. Não, Emílio, a bolha, na verdade. Emílio, a bolha começou em 2008. Não tem bolha, Quando não. teve a história do Lehman Brothers, você deve lembrar. Tem o bolha e a bolha. Não, banco. tô falando. Mas cadê a bolha? Então, Tô mas falando aquela agora bolha. que não tinha carro, não tinha os chips, os caras subiram. Ah, mas tá o preço. voltando agora em março. Tá voltando. Não, o chip agora tem. Subiu o IPVA. Lembra que o calcinha subiu o IPVA Sim. porque o carro Opa, subiu de mais preço? dinheiro. Não, o É dólar só na também, nossa que o dólar vem. também subiu. Não, mas o mercado deve reaquecer, Emílio. A gente tinha, em 2008, exatamente nesse falou de bolha, aquela história do grupo Lehman Brothers, que criou aquela bolha imobiliária, quebraram. Essa história chegou no Brasil para valer, depois do Lula ter falado que era uma marolinha. Esse marolão chegou aqui em 2008, 2014, que foi o primeiro salão do automóvel que a gente sentiu realmente o efeito. A gente tinha 3,8 milhões de carros vendidos com uma produção de 5 milhões, ou seja, uma capacidade produtiva de 5 milhões. Hoje está na faixa de 2 milhões. Você imagina o que é você ter 3 milhões de produção totalmente ociosa. O custo disso acaba ficando alto. Então, a recuperação no mercado, ela acaba levando também a um custo mais baixo, que a gente sempre fala de volume. É um problema que não tem na China. Um país Vendia com 5 milhões e agora 2 milhões? Não, chegou a 3,8 milhões, a gente está em 2. Está em 2, metade. Metade, e com uma capacidade produtiva, ou seja, um custo do fabricante de para 5 milhões de carros ano. Entendi. Então isso faz ficar... Por exemplo, o pessoal fala da China. Por que o carro é tão barato na China? Porque os caras têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e um volume enorme. Uma das cidades pequenas da China tem 90 milhões de habitantes e com capacidade plena de produção. Agora, um golaço que Samidana marcou aqui no começo do ano passado... De virilha. Eu marquei. Marcou um golaço. Vamos A gente comemorar. falava aqui o que era um bom investimento, como estava o mercado de seminovo, de usado, e eu pedi até para o Sami fazer uma análise. Ele fez, eu guardei aqui. Ele falava o seguinte: nesse momento, o cara que investir num carro do segmento premium vai ganhar dinheiro no prazo de 1 ano. Eu recebi os números da KBB, o Guilherme Silva me passou, que eles fazem exatamente essa análise. Olha só, os 5 carros mais valorizados são do mercado premium. Primeiro, um Porsche Panamera, que estava em janeiro do ano passado, 646 mil. Se esse mesmo cara vendesse como usado, em dezembro, 997 mil. Cacete. Teve uma valorização de 54% num carro usado, Emílio. Depois, Porsche Cayenne, 47%, Taycan 31%, Audi RS Q8 27% e o R8 17%. Então, esse é o do Zuckerman. nessa faixa não tem crise e foram feitos inclusive uns pools. Nós queremos carros pobre premium. Tem pobre premium, tá difícil. Pobre premium. O carnê. nós queremos. No carnê. Então, Financiado. nessa faixa, Emílio, então que a gente fala de 500 mil a 2 milhões, não teve crise e os caras ganharam dinheiro em cima de especulação ainda. Comprava o carro porque estava faltando, fazia um pool, comprava volume e vendiam isso com valorização Mercado, até de 50%. isso chama-se mercado. É mercado, exatamente, é mercado. Muito bem. Os carros mais vendidos de 2022, aí vou já pro afegão, na faixa de 80 a 103 mil, Fiat Strada, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix. E aí você vendo dentro desses carros, os de entrada que foram mais vendidos, tem o Fiat Mobi, o Gol e o Renault Kwid. Então você vê que a faixa que realmente funcionou no mercado foi de 67 a 140 mil reais. Pobre premium. É, o pobre premium. É o primeiro. porque É de o carro 140 do mil. rico, é o do rico e o do afegão. Exatamente, meu amigo. Exatamente. Então você está de volta agora. Toda Estou de sexta volta, aqui. todo vapor, acelerando forte, também os elétricos. É isso aí. É isso aí, Rufão, gente. saudade Rufão, de você. obrigado pela sua participação. Participação sempre elegante, alegre Informativa. e informativa aqui para a nossa audiência.